Pessoal, tudo bem? Bom dia. Ignorem meu cabelo que tá só por Deus. Já fiz de tudo, já hidratei, já fiz tudo que vocês podem imaginar pra ele não ficar assim, mas eu ia fazer progressiva, mas eu resolvi viajar pra outro lugar também nas minhas férias e a minha progressiva vai ficar pra segundo plano. Bom dia, sofá. Hoje eu vim gravar mais um capítulo. Tô gravando mais de um capítulo, pra falar a verdade, de Maria Bonita. Tá acabando já, falta pouquinho. E ontem eu fui no médico, passei a manhã todinha no médico, ruim. Manhã toda não, cheguei umas 11 horas no médico. Mas eu fiquei até parte da tarde ruim, enjoada, com muita dor de garganta, ouvido doendo, enxaqueca, trincando, horrível. Aí tomei 2 injeções, aí mais os remédios que a médica passa me derrubou. Eu dormi o dia, a gente fala o dia inteiro, fala, não, depois que eu saí do hospital, cheguei em casa, me alimentei, pouquinho assim, e dormi tanto que acordei, era de noite. Ai, não deu mais dor, a garganta ainda dói, o ouvido passou dor, a enxaqueca melhorou, graças a Deus não deu mais. A garganta, tá, essa parte aqui, ó, terrível. E eu tenho que me curar, gente. Segunda-feira eu vou pra praia, não tem jeito. Aí quem disse que eu dormi? Não dormi. Dormi acho que 1 hora e pouco só, tô cansada. Arrumei o meu quarto inteiro. Tô acordada faz horas, né? Arrumei o meu quarto inteiro e meu marido começa a trabalhar nesse quarto aqui. Que tem o computador dele aqui atrás, tudo bonitinho. 9 horas. Aí eu falei, eu vou gravar mais um capítulo do livro. Inscreva-se, deixe seu like, o seu comentário. Ignorem as minhas unhas, que eu tava fazendo um teste. Preciso arrumar isso aqui. Tinha colocado unha postiça, mas caiu. A cola não é boa. E a unha é ótima, mas a cola... Outra coisa que eu ia falar, escutei um barulho de barulhês. Na rua, eu acho. O livro tá a playlist completa aqui embaixo. De tudo que eu já gravei na descrição do vídeo, né? E quem for membro já tem acesso ao livro completinho, tá bom? Porque esse livro, ele tá entrando de segunda, quarta, sexta e domingo às 11 horas da manhã. Todos os livros do canal, agora que eu tô gravando, eu tô fazendo isso. Bora lá, capítulo 16. Lampião tem muita ideia, sua vida está segura, atirar nele é bobagem, a bala bate e não fura. A morte de Lampião, no dia 12 de janeiro de 1938, os leitores do Diário de Notícias do Rio de Janeiro foram surpreendidos com a bombástica manchete. Deixa eu ver, eu li o capítulo 15. Sim. Virgulino Ferreira da Silva finalmente tinha se encontrado com o capeta no inferno, ou com Deus no céu, a depender do ponto de vista de quem degustava a notícia. Vitimado pela tuberculose, faleceu em Sergipe o maior bandoleiro do Nordeste, registrou o periódico. No Jornal do Brasil, Benjamin, autor de Mademoiselle, cinema, um best-seller recolhido das livrarias sob acusação de imputar contra a moralidade e os valores da família, escreveu sobre a morte em certo tom de condolência. Como nas velhas fitas que acabaram sempre bem, o vilão foi castigado, lamentou, assinalando que o bandoleiro fora vencido pela doença romântica. Como a tuberculose era conhecida por vitimar poetas do romantismo, a exemplo de Castro Alves e Álvares de Azevedo. Para o articulista, sem Lampião, o Brasil deixaria de ser interessante aos jornalistas estrangeiros. Os países como os homens públicos precisam de publicidade, de toda e qualquer publicidade, opinou. De fato, como observara consta lá, os repórteres estrangeiros gostavam de escrever sobre Lampião. Tão logo recebeu informação sobre o fim do Al Capone dos Trópicos, o jornal americano New York Times incluiu a notícia em sua edição no dia 12 de janeiro.
Inimigo número 1 morre em sua cama no Brasil. Destacou a publicação, dando ênfase ao fato de que, depois de cometer toda sorte de atrocidades pelo Nordeste, o bandoleiro sucumbira à tuberculose. Em Recife, o Diário de Pernambuco dava mais detalhes sobre a morte. Esclarecia que havia ocorrido na fazenda Canhoba, de propriedade de Antônio Carvalho, o velho Antônio Caixeiro, pai de Heronídes, o interventor de Sergipe. Segundo informara o jornal à noite, era naquela fazenda que o cangaceiro costumava a se homiciar. De Aracaju, interventor em exercício do Estado, Carvalho Barroso enviou um telegrama a Heronídes de Carvalho, que se encontrava no Rio de Janeiro. No dia seguinte, 13 de janeiro, o teor da correspondência seria revelado pelo Diário de Notícias com a seguinte errata: Lampião não morreu. Senhor Heronídes de Carvalho, estão chegando aqui pedidos de informação de agências telegráficas e correspondentes de jornais indagando se Lampião morreu na fazenda de seu pai de morte natural, escreveu o interventor, segundo o jornal. Tratando-se de inominável perfídia e de invencionice deslavada, leva o fato ao seu conhecimento, concluiu. Demonstrando indignação, o governo de Sergipe prometeu instaurar um inquérito para apurar a origem da venenosa informação, inteiramente falsa. Segundo o jornal, a noite esclareceu na edição de 13 de janeiro. O bandoleiro Lampião, há 3 anos, não faz incursão ao território sergipano, desde o advento do governo Heronídes de Carvalho. A verdade é que Lampião não estava morto, tampouco afastado de Sergipe. Continuava, aliás, a se hospedar na fazenda de Antônio Caixeiro, sempre que os negócios aconselhavam. Contudo, se não se render à tuberculose, também não se podia afirmar com segurança que estivesse totalmente livre de algum mal tão terrível quanto aquele. Fazia algum tempo que a saúde de ferro de Virgulino vinha dando sinais de fraqueza. A suspeita de que o jaguar bravio do Nordeste pudesse estar amansando já tinha ocorrido a João Ferreira, o único irmão de Virgulino que não entrara para o cangaço. 6 meses antes, em um encontro na cidade sergipana de Propriá, para onde se mudara após retornar de uma temporada no Piauí, João se assustara com o estado físico do mano. Achara o velho e abatido. Na ocasião, aconselhou Virgulino aproveitar tudo o que conquistara até ali, dinheiro e relações com figuras influentes da política, para abandonar o cangaço e começar a vida distante do sertão, onde não seria reconhecido e poderia gozar da velhice tranquila. Afinal, já estava na ocasião beirando os 40 anos. Nossa, que novo! E ferrando com a vida, né? Numa época em que a expectativa de vida no Nordeste não passava dos 42. Lampião garantiu que faria tão logo o amigo Heronídes de Carvalho fosse designado presidente da República. Recorrente o boato sobre a tuberculose do capitão ganhara força desde que o venezuelano, falei certo agora, Andrés Zambrano, o escoteiro, salvo pela interferência de Maria de Déa, contara aos jornalistas que o cangaceiro tinha uma tosse seca que não se acaba. O pigarro talvez pudesse ser resultado dos muitos cigarros que o cangaceiro fumava diariamente, além dos industrializados como os da marca Yolanda fabricados pela Souza Cruz. Os bandoleiros consumiam produtos artesanais feitos de palha, bem como charutos e cachimbos. Maria também fumava, mas procurava fazê-lo longe do marido. Na medida do possível, Virgulino e Maria de Déa procuravam cuidar da saúde. Devidamente vestida em trajes civis, com vestidinhos de seda e cabelo solto, a cangaceira visitava a cidade de Propriá quando precisava se consultar com um médico. Em 1936, havia estado no município para tratar de uma coceira e dor no olho esquerdo. Voltaria à cidade outras vezes por causa de males que iam de nervosismo a suspeitas de tuberculose. Um dentista prático costumava encontrar os cangaceiros para tratar dos seus dentes, diariamente higienizados com folhas de juazeiro e palitados com espinhos de mandacaru. Na necessidade de um atendimento mais especializado, Lampião podia chegar ao extremo de sequestrar um médico e libertar apenas depois que tivesse examinado, como fizera em 1932, nas proximidades da cidade baiana de Queimadas. O médico Constantino Guimarães de Salvador, que estava na região para tratar de um surto de tifo,
foi feito refém por Virgulino e liberado só depois dele assegurar que, exceto pelo olho defeituoso, nada depunha contra sua saúde. A despeito dos cuidados, a vida no meio da caatinga castigava o corpo de Virgulino. Os mais de 30 quilos de armas e munições que carregava para cima e para baixo provocavam-lhe dores nas costas e nas articulações. As longas temporadas sem água, não raro tendo que repor o líquido do corpo com a própria urina, tinha resultado em problemas renais. Ai, que situação! As dores provocadas pelo mau funcionamento dos rins impediam as caminhadas intermináveis sertão adentro, de maneira que se tornara mais sedentário do que nunca. Maria, aos 28 anos, podia não ser mais nenhuma menina para os padrões sertanejos dos anos 1930, mas ainda tinha uma energia que impressionara até mesmo a Benjamin ou Abraão, o fotógrafo e cinegrafista para quem a indisposição nunca foi uma questão. A mulher demonstrava mais resistência do que eu, dissera para o Pitato Gueiros, comandante da Volante de Pernambuco. Enquanto me encostava a um tronco de pau mais morto do que vivo, ela, com presteza de boa dona de casa, fazia fogo e cuidava de preparar alguma comida. Narrara, classificando a rainha do cangaço como uma heroína forte no físico e na luta. O espírito energético fazia com que, nas temporadas mais longas nos coitos, Maria se dedicasse não apenas ao descanso, como também ao aprendizado de novas habilidades. Durante pouso na Vila do Pau-Ferro, no município Pernambuco de Águas Belas, a cangaceira aprendeu a dirigir um automóvel. As aulas foram ministradas por Antônio Paranhos, motorista do Coronel Audálio Tenório, dono do veículo. Na ocasião, Lampião não se interessou pela novidade, preferiu apenas observar à distância as manobras da mulher ao volante. Virgulino, de fato, estava mais interessado em prazeres mais amenos do que aventuras a bordo de máquinas possantes. Daria provas do seu ânimo quase poético no dia 17 de abril de 1938, durante a travessia pelo Rio São Francisco. Lampião, Maria e mais 17 cabras embarcaram em Sergipe, nas proximidades da fazenda de Antônio Caixeiro, onde, segundo boatos, o casal passara longa temporada cuidando da saúde, com destino a Traipu, em Alagoas. No meio do caminho, o barco no qual estava sendo conduzido cruzou com outro vindo da cidade alagoana de Pão de Açúcar, onde viajava a banda de jazz da cidade. Ao se dar conta da presença dos músicos, Virgulino ofereceu 50 mil réis aos artistas para que fizessem uma performance especialmente para ele, no meio do rio. Sob a luz suave de uma lua cheia, a jazz band encantou Virgulino com a execução de músicas de Cole Porter e Louis Armstrong. A experiência idílica não impedira Lampião de, em terra firme, comandar suas atrocidades convencionais. Depois de um tempo inativo, era preciso reabastecer o caixa do bando. Em Traipu, os bandoleiros saquearam armazéns e residências e feriram a bala um sargento e um soldado que tentaram conter o assalto. Se forem verdadeiras as informações que circulavam pelo sertão, Maria de Déa tinha bons motivos para dar muitas de suas já famosas gargalhadas escandalosas naquele primeiro semestre de 1938. Segundo se comentava nas altas rodas, Lampião estaria negociando os termos de uma rendição com as forças repressoras do governo federal. Estou morto, não sou mais homem para tão cruel vida, teria dito a um amigo. Ao reproduzir a frase para o Pitato Gueiros, o interlocutor do capitão disse ter tido a impressão de que ele estava, de fato, tuberculoso. Em novembro de 1937, a implantação do Estado Novo, o regime ditatorial instaurado por Getúlio Vargas por meio de um golpe, provocara rachaduras na base de sustentação do cangaço, que já estava fragilizada desde a intentona comunista e a incorporação dos bandoleiros à luta revolucionária, ainda que eles não soubessem disso. Com a centralização imposta pela nova Constituição, os estados perdiam autonomia, além de bandeira, hino e escudo oficiais. Desse modo, protetores históricos de Lampião, como o interventor Leônidas de Carvalho de Sergipe, já não dispunham da mesma força e influência para garantir a segurança, mesmo a colaboração de figuras estratégicas, como o tenente João Bezerra,
o maior de todos os coiteiros, na definição de Corisco, estava comprometida. No começo de 1938, o major José Lucena de Albuquerque, Maranhão, comandante do 2º Batalhão da Polícia de Alagoas, fora convocado por seu superior, o coronel do Exército Teodoreto Camargo do Nascimento, para uma audiência de emergência em Maceió. Na reunião, eu tô falando baixinho assim porque o pessoal tá tudo dormindo, então aumenta aí o volume, gente, põe fone de ouvido. Na reunião, um sisudo Nascimento avisou a um constrangido Lucena que não toleraria mais o resultado deplorável de até então fracassada campanha contra o cangaço. Era preciso identificar o dedo misterioso que permitia aos bandoleiros viver como quisessem no sertão. Informou que a partir daquele instante empregaria medidas drásticas e até arbitrárias contra aqueles que fossem apanhados violando suas determinações. Lucena bem que sabia que o coronel não estava de brincadeira. Medidas drásticas e arbitrárias constituíam a regra de um país onde a novíssima Constituição previa a aplicação da pena de morte em casos para além do previsto na legislação militar. Nossa, em maio de 1938, uma alteração na Carta Magna tornou obrigatória e não mais facultativa ao legislador, como no texto original de 6 meses antes, a aplicação da pena máxima para quem, entre outros crimes, atentasse contra a segurança do Estado e cometesse homicídio por motivo fútil ou de maneira extremamente perversa. Após receber o pito do chefe, o major Lucena viajou até o sertão, convocou os comandantes das volantes, incluindo João Bezerra, e passou um sabão em todos eles. Repetiu o discurso do coronel e assegurou que pensava da mesma maneira. Não toleraria mais a existência de coiteiro e policial amigo de cangaceiro. Para demonstrar que falava sério, determinou a impressão de um boletim no qual informava quem pudesse interessar que o 2º Batalhão finalmente dispunha de carta branca para punir, em termos rigorosos, quem facilitasse a vida do bandoleiro. João Bezerra, que nunca assumiria sua amizade com o rei do cangaço, contaria, anos depois, ter empreendido esforços para fazer Lampião acreditar que poderia se entregar à polícia e permanecer livre. Por meio de coiteiros pressionados a cooperar com as forças volantes, teria feito chegar a Virgulino uma proposta para que denunciasse seus subordinados e com isso conseguisse a anistia de todos os crimes. O cangaceiro aceitara o acordo, mas exigira que viesse protocolado em documento assinado pelo próprio presidente Getúlio Vargas. O verdadeiro plano de Bezerra, segundo seu próprio relato, era atrair Virgulino para um local em que pudesse ser abatido. Os nossos homens integrados no bando agiriam cumprindo da melhor maneira possível as nossas determinações, tiroteando o chefe, embora correndo o perigo de ficarem expostos ao salve-se quem puder, informaria. Entretanto, conforme contaria o tenente, quando tudo parecia correr para o fim planejado, Lampião desapareceu, abandonou as negociações e se escondeu em local ignorado pelos coiteiros infiltrados no bando. Se quisesse demonstrar serviço para o major Lucena, o coronel Teodoreto Bezerra teria que pensar em uma alternativa. Benjamin Abraão estava completamente falido. Imaginara ganhar uma fortuna com um filme sobre Lampião, faturando alto com bilheteria e vendas de direitos a interessados no exterior, mas terminara com o material apreendido pela censura. O investimento de tempo e dinheiro no documentário fora em vão. Naquele início de 1938, para conseguir levantar algum tostão, fazia bicos como fotógrafo e cinegrafista de casamentos e batizados da pequena vila de Pau-Ferro, em Pernambuco. Os rendimentos, entretanto, não eram suficientes para pagar mais do que cervejas nas quais afogava as mágoas nos botequins da pequena vila. Suas dívidas se avolumavam na mesma proporção em que diminuía a paciência dos seus credores. Dentre eles, o coronel Audálio Tenório, um dos melhores amigos de Lampião, em cujo carro Maria aprendera a dirigir. Desesperado, Abraão teve outra ideia mirabolante para tentar sanar as finanças. Vender nas lojinhas e feiras do sertão fotografias de diferentes tamanhos,
a maioria em formato de cartão postal do bando de Virgulino. Reveladas na aba Filme em Fortaleza, as fotografias mal chegaram a pau-ferro e já foram espalhadas entre diferentes distribuidores de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Bahia e Sergipe. Tão logo pôs os olhos em uma das fotos, o Major Lucena ficou uma fera. Não bastava aquelas imagens dos cangaceiros sorrindo, comendo e rezando impunemente terem desmoralizado a polícia do litoral. Agora aquele sírio-libanês também queria expor as forças holandes ao ridículo do sertão. E justamente quando o alto comando do exército suspeitava que os comandantes sertanejos faziam corpo mole na caçada aos bandoleiros, só podia estar com provocações. De imediato determinou a apreensão de todos os retratos. Tão logo soube da determinação do Major Lucena, Benjamin Abraão ficou apavorado. Desde sempre sua única intenção era ganhar algum dinheiro. Nunca esteve movido por interesse político, tampouco estava disposto a arrumar inimizades com a polícia. Para evitar maiores problemas, queimou todo o estoque de fotografias que ainda tinha consigo em pau-ferro e pediu aos comerciantes que suspendessem as vendas. Com mais um projeto financeiro fracassado, um novo prejuízo e pressionado por cobradores de todos os lados, Benjamin Abraão tentou uma última cartada para quitar os débitos. Durante os meses em que estivera com os cangaceiros, ficara sabendo de muitos segredos do grupo, inclusive do modus operandi de algum de seus protetores, como fazendeiros, políticos e policiais. Confidenciou a um amigo que, diante da absoluta ausência de alternativa para viver como fotógrafo e cinegrafista, os contos de réis que faturava como colaborador recém-contratado do Diário de Pernambuco em pau-ferro também não compunham uma renda suficiente para suas despesas. Estava-lhe a apelar para a chantagem. Seu silêncio a partir de então teria um preço. Aparentemente aquela conversa chegou a Lampião. Aos amigos mais chegados, Virgulino andara se queixando de que Benjamin contara detalhes sobre o coito para quem não devia e, além disso, fizeram muita confusão com as fotos e imagens do bando. Se por um lado a intimidade dos cangaceiros despertara a simpatia do bando em determinadas parcelas da população, por outro aumentara a gana das forças repressoras. No cômputo final, a publicidade mais prejudicara do que ajudara Lampião. Virgulino não era homem de arrependimento, mas se pudesse voltar atrás teria agido diferente com aquele cinegrafista enrolado. Benjamin Abraão estava cercado por inimigos de todos os lados. Já não bastassem os cangaceiros, policiais e fazendeiros, ainda resolveram se apaixonar por Alaide Rodrigues de Siqueira, morena que, além de não lhe corresponder o afeto, era casada com o bravo José Rodrigues Lins, o Zé de Rita. No dia 7 de maio, depois de esvaziar alguns vasilhames de cerveja no boteco, Benjamin tomou rumo de um beco em direção à pensão onde se hospedaria. No meio do caminho, foi surpreendido pela escuridão provocada por uma pane do gerador de óleo que iluminava algumas ruas de pau-ferro. Segundos depois, uma sequência de gritos assustou os moradores da região. Os primeiros chamavam por socorro, os posteriores apenas expressavam dor. Nossa, naquela noite Benjamin Abraão não chegava à pensão. No dia seguinte, uma multidão de curiosos se aboletou em frente à residência de Zé de Rita, em cujo chão da sala, tingido de sangue, repousava o corpo de Benjamin. Nossa, gente. Embora paralítico das duas pernas, Zé garantia ter dominado e matado o sírio-libanês com 42 facadas. Mais vidas tivesse, eu matava, repetia o suposto assassino confesso para quem se aproximasse, enquanto apreciava o corpanzil do estrangeiro e lambia os dedos. Naquela manhã, sua refeição foi tutano de boi, que degustou sentado a um tamborete bem próximo ao defunto. Em pau-ferro, muitos duvidaram da história contada por Zé de Rita. O fato de Lampião estar arranchado a menos de 2 léguas dali, do Riacho do Mel, e de carro do Major Lucena ter sido visto nas proximidades levantariam suspeitas de que outros interessados na morte do fotógrafo pudessem ter a ver com seu triste fim. Eita, que situação. Havia ainda quem suspeitasse de pequenos comerciantes, gente que Abraão insultara gratuitamente.
ou mesmo dos fazendeiros para quem devia até as calças. 10 dias depois, o inquérito policial seria sumariamente concluído e Zé de Rita e sua esposa foram apontados como culpados. Muita gente no sertão, porém, passaria o resto da vida achando que aquela história estava bem mal contada. Para Maria de Déa, estranho mesmo seria o relato de Cristina, mulher do cangaceiro português, para se defender da acusação de adultério. O que gosta é da alegria de Tirana, mas não tive nada com ele, asseguraria. Dona de sobrancelhas tão grossas e extensas que pareciam uma só, Cristina era considerada mulher de poucos atrativos, de uma feita pasmosa, alta, braços e pescoços compridos, rosto enorme, salientes boças, verdadeira fisionomia de orangotango. Coitada, disse e é um tipo de lombrosiano. Escrevia a respeito da moça o médico Estácio de Lima em sua elegância habitual. Ai, gente, que absurdo. Em julho de 1938, espalhou-se no bando o boato de que Cristina estava de caso com Gitirana, o cangaceiro de voz afinada que gostava de uma serenata. O cantor jurou de pé junto que não era nada daquilo. Os dois se davam bem, riam juntos, mas a coisa não passava de uma forte amizade. Em pânico com a acusação, o rapaz procurou a esposa de Corisco. Dona Dadá, pela bênção de minha mãe, é mentira. Àquela altura, o português já tinha pedido autorização a Lampião para matar os dois. Segundo contaria Dadá, Corisco não autorizaria a morte de Gitirana, que era seu cabra. Além disso, como cantava bem e animava os folguedos, o capitão também não considerou que seu desaparecimento seria uma perda. Também considerou que seu desaparecimento seria uma perda tanto para o grupo quanto a Cristina, que português fizesse o bem entendesse. Ai, a mulher sempre se lascava. Conforme essa vez uma versão, Maria incentivara o marido supostamente traído a dar fim na mulher. Ela é para morrer, teria dito a cangaceira. Cristina insistiria em sua defesa de que a risadaria era sua amizade, sem conseguir convencer Maria. Corisco teria decidido punir Cristina apenas com a expulsão. Dadá ajudaria a moça a preparar uma trouxa com alguns pertences e esconder um pouco de dinheiro na bainha do vestido. Na companhia de 2 cabras, a mulher pegou a estrada com destino à casa de um vaqueiro, de onde deveria seguir sua vida. No meio do caminho, entretanto, foi interceptada por Luiz Pedro, Candeeiro e Juriti. Foi morta a tiros. Segundo Dadá, o trio recebera ordens de Lampião, Português e Maria para não deixar a jovem escapar com vida. Quando soube do ocorrido, Corisco ficou chateado de ter sido contrariado. Naquela noite, como lembraria Dadá, os dois não dormiram bem. No dia seguinte, Lampião convidaria o parceiro para atravessar o rio São Francisco. Magoado, o Diabo Louro disse que não tinha outros compromissos e ficaria por ali. Caramba! Os dois se despediram. Lampião e Maria, seguidos por seus subordinados, dirigiram-se para a beira do velho Chico. Passariam os tempos acoitados no estado que mais oferecia segurança aos cangaceiros, Sergipe. Mais precisamente na cidade de Porto da Folha, em um pedaço de terra conhecido como Grota do Angico.